Paz do Senhor para todos, uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, entrando em vossos lares. Estamos aí na virada do ano. E que Deus possa fazer os seus milagres na vida de cada um. A você que é cristão, a você também que não é cristão, porque somos todos filhos de Deus, todas criaturas dele. E aqueles que o buscam, aqueles que o seguem, aqueles que estão fazendo reverência ao nome do Senhor, alcançam a misericórdia, a paz, a alegria, a harmonia, em meias lutas e meias dores, mas sempre vem o escape de Deus. Então vamos estar lendo aqui uma palavra, e logo após a gente vai estar falando aí mais uma vez com os irmãos. A palavra se encontra em Êxodo 12, versículo 37 até o 51, que diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homem, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo servo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa da sua carne. Não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circundado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Aleluia. Então aqui nós vamos ver, o povo estava cativo há 430 anos no Egito, preso ali no Egito, depois de Deus já ter feito várias coisas por esse povo. Deus os tinha tirado ali com Abraão, Isaac, Jacó. Deus veio fazendo beneficências no meio do povo, mas o povo teimava em errar, teimava em sair fora dos caminhos do Senhor, até que o Senhor permite que aquele povo passe ali 430 anos sem que Deus falasse, os ajudasse diretamente. Deixou eles ali aprenderem, porque sem Deus não somos nada. Quando estamos com Deus, quando estamos na direção de Deus, temos todas as suas beneficências, toda a sua misericórdia sobre nossas vidas. Mas quando deixamos
de adorar a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, principalmente aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que hoje têm a oportunidade de ler a palavra, de conhecer a palavra, de servir a Deus e de repente dão as costas para Deus e deixam, por qualquer motivo, abandonam a Deus, né? Deixam se levar por qualquer situação, às vezes uma palavra de um pastor, às vezes a palavra de um irmão, às vezes por pura vontade própria, abandona a Deus para viver dissolutamente, assim como nós vemos a história do filho pródigo, que largou tudo para viver dissolutamente. Então, assim, Deus às vezes deixa que se passe por algumas situações, algumas coisas aconteçam em nossas vidas, né, quando deixamos o Senhor, para que nós venhamos lembrar que na casa do Pai havia fartura. E esse povo, 430 anos, ali jogado no Egito, preso aos dogmas dos egípcios, passando por humilhação, passando por tantas coisas, simplesmente por terem desobedecido a Deus, quando poderiam ter a plenitude da glória de Deus sobre suas vidas, eles preferiram ser escravos, servir a outros deuses e fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ao se passar esse período, o povo começa a clamar, começa a buscar a Deus, começa a lembrar-se de Deus, começa a pedir socorro a Deus, e Deus, ele jamais abandona um filho seu. E ali Deus levanta um homem chamado Moisés. Aquele homem foi criado ali pela filha de Faraó, conheceu todos os costumes do Egito, conheceu de guerra, conheceu de engenharia, de todas as situações ele foi provido através da graça de Deus. E chega um momento em que Deus o chama, fala com ele, que ele seria o libertador daquele povo. Ele, no momento inicial, ele questiona, porque ele se achava incapaz, mas Deus mostra para ele que ele capacita aqueles que ele chama, ele capacita aqueles que ele ama, ele capacita aquele que não tem conhecimento para que se torne um instrumento em suas mãos. E nós, muitas das vezes, não cremos nisso, muitas das vezes nos achamos pequenos demais para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar na vontade de Deus, e Deus nos mostra, através desta palavra, através de tantas outras passagens bíblicas, que Deus, quando Ele separa, quando Ele escolhe, é para que façamos a diferença, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo, ninguém é tão forte que não possa ser derrubado, e ninguém é capaz de caminhar sem Deus, porque quando caminhamos com Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos tomar, a direção que devemos tomar. E ali aquele povo começa a passar por uma situação a qual Deus começa a buscar o livramento para aquele povo através de Moisés. Moisés lança as 10 pragas sobre o povo do Egito, sobre o domínio de Faraó. Faraó, coração endurecido por Deus, não deixa o povo ir, até que vem a última praga, que é a morte dos primogênitos de todos do Egito, de todos os animais, de todos os humanos, de todas as pessoas. E ali ele começa a temer, verdadeiramente ele ali começa a temer e libera o povo para que o povo saísse do Egito. E Deus é tão misericordioso que aquele povo sai, e não sai de mãos vazias. Deus manda que aquele povo pegue objetos com o povo do Egito, como ouro, prata,
e vários outros utensílios, animais. Então o povo sai com uma certa regalia. Que a Bíblia diz que Deus ele jamais despede o seu povo de mão vazia, né? E ali eram quase 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Nós vemos que Deus vai conduzindo esse povo através do deserto, vai mostrando a esse povo como deveria ser adorado. Aí muitos dizem que o povo foi castigado, ficou 40 anos no deserto, porque o povo desobedecia a Deus também, né? A viagem seria uma viagem 1 mês, 2 meses, né, caminhando, 3 meses caminhando, se tornou em 40 anos. E eu já analiso por outro lado. Era um povo escravo, um povo que tinha medo de tudo, um povo que não tinha consciência de luta, de nada. Era um povo que estava submisso às vontades do Egito, dos egípcios, de Faraó. Então, quando aquele povo vai para o deserto, eu creio que aquele povo foi sendo preparado, né? Porque eles passaram por várias situações no deserto, tiveram que enfrentar tribos inteiras, né? Tiveram que conquistar com esforço algumas terras para poderem passar, para poderem chegar, para poderem beber, para poderem comer. Então, eles começaram a aprender a se defender. Não que Deus tenha prazer em matar alguém, não, mas às vezes é necessário que nós aprendamos a nos defendermos em certas situações, em certas questões. Tudo na nossa vida é um aprendizado, né? Às vezes você vê uma pessoa cometendo algo errado e você ali aprende que você não pode cometer aquela mesma situação. Às vezes você vê pessoas entrando em situações financeiras, a qual ocasiona depois SPC, Serasa, essas coisas todas, e você analisa a sua vida e vê que você também não pode entrar por este rumo. Você tem que prezar por aquilo que vem em suas mãos e saber administrar aquilo que está nas suas mãos. Então, tudo são estratégias que nós vamos ganhando no decorrer do tempo, no decorrer das nossas vidas, para que nós venhamos ter um aprendizado maior. Então, irmãos, o povo começa ali a aprender a se defender, o povo começa a aprender a ter estratégias de como sobreviver a certas situações, a criar situações, aprende alguns ofícios para quando chegassem na terra que Deus havia prometido a este povo, eles soubessem como construir, como formar aquedutos, torres e outras coisas mais que eles foram aprendendo para a sua sobrevivência, para que vivessem em paz e harmonia. Deus mostrando a eles a todo instante que era com eles e que seriam totalmente dependentes de Deus, como nós somos hoje dependentes de Deus, né? Porque se eu não tiver saúde, eu não trabalho. Se Deus não abrir as portas, eu não vou passar. Se Deus não mostrar o caminho, eu vou andar errante. Se Deus não me tirar as coisas do passado, para muitos seria a morte, seria a prostituição, seria as drogas, seria várias coisas que deixamos no passado. Então, quando levantamos as nossas mãos para Jesus
que aceitamos Jesus somos novas criaturas. Porque hoje olham para mim e dizem assim: ele era assim, era assado, olha como é que ele está hoje. Hoje olham para você e dizem a mesma coisa. E você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não conhece a Jesus, você também terá o prazer de ouvir pessoas falando quem você era no passado e quem você é hoje. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? Eu quero chegar, através desta pequena palavra que eu trouxe para os irmãos, de tirar o povo do Egito e levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Eu quero chegar em 2020, o término aí de 2020, lembrando tudo que nós passamos aí. As lutas vieram através, principalmente a partir de aí de abril, quando começou, na verdade não começou em abril, nós sabemos que foi liberado aí o Carnaval de 2020 e ali a doença chamada Covid-19 adentrou para o nosso país, trazendo mortes, muitos amigos que perdemos, muitos familiares que perdemos. Então, através desta abertura da porta, muitas coisas entraram e trouxe choro, dor, tristeza. Muitos perderam seu emprego, muitos ainda estão desempregados, mas graças a Deus para aqueles que estão empregados ainda, graças a Deus por aqueles que estão com saúde, graças a Deus por aqueles que não passaram pelo vale da sombra da morte. Então, aqueles que passaram se recuperaram também, porque assim Deus o permitiu, talvez para que tivéssemos um particular com Deus, para entendermos que somos dependentes de Deus, alguns para se